Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Mark Baker, Editora Sextante, terceira edição, capítulo 2. Entendendo as pessoas, elas são boas ou más? Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu em poder de ladrões que, depois de o despojarem e espancarem, se foram, deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou ao largo. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e seguiu adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou ao seu lado e, vendo-o, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho. Fê-lo subir em sua montaria, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, tomou 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Lucas 10, 30 a 35. Nota da leitura. Essa é a parábola do bom samaritano. As pessoas são fundamentalmente boas ou más? Quase todos nós chegamos a uma dessas 2 conclusões a respeito da natureza humana. Mas se examinarmos como Jesus falava sobre as pessoas, parece que ele não chegou a nenhuma conclusão. Alguns de nós somos como o sacerdote e o levita da parábola. Outros como o samaritano, outros como os ladrões e outros ainda como o homem que foi espancado e deixado meio morto. Mas o que levou o samaritano a ter aquele comportamento? Foi o fato de ele ser essencialmente uma pessoa boa? Jesus repetidamente mostrou que o aspecto essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Por isso, uma pessoa se define pelo relacionamento que estabelece com outras pessoas. O samaritano era bom porque não desprezou o homem agredido e parou para restabelecer um relacionamento com ele. Do ponto de vista psicológico, encarar as pessoas simplesmente como boas ou más é muito simplista. Talvez seja mais fácil pensar assim porque, ao rotular os outros, sabemos em quem confiar e quem evitar. Mas a verdade é que sempre existem possíveis samaritanos e ladrões entre nós. E cada um de nós tem aspectos de ladrão, de sacerdote e de samaritano. Aqueles que reconhecem e valorizam a sua necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros tendem a ser boas pessoas e a ter um bom comportamento. Eles precisam dos outros, de modo que não desejam feri-los. As pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com os outros comportam-se como más. A parábola do bom samaritano fala de pessoas boas e más. Jesus explica a diferença entre os 2 tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido. Jesus não fala que eram boas ou más essencialmente. Ele conhecia profundamente a natureza humana e, por isso, pode nos ajudar hoje a compreender o comportamento de todas as pessoas que conhecemos, inclusive o nosso. Jesus considerava as pessoas essencialmente más? Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu em poder de ladrões. Lucas 10, 30. Jesus estava familiarizado com as escrituras judaicas que falavam da profunda decepção de Deus com a raça humana e de como ele destruiu o planeta com um grande dilúvio.
Se Jesus concluiu, a partir dessa história, que somos fundamentalmente maus, então nossa natureza é ser como os ladrões da parábola do bom samaritano. Nós nos apossaríamos do que pertence aos outros e não os respeitaríamos, porque o importante nesse mundo seria a sobrevivência do mais forte, e faria parte da nossa natureza cuidar primeiro de nós mesmos, ainda que em prejuízo dos outros. A partir dessa perspectiva, sem alguma forma de religião ou de freio, todos nos mostraríamos nocivos e destrutivos. Martin veio fazer terapia porque sua mulher disse que pediria o divórcio se ele não procurasse ajuda profissional. Ela havia descoberto não apenas que ele estava tendo um caso com outra mulher, como também que o problema dele com as drogas era muito mais grave do que ela desejava que ele deixara transparecer. Martin era frequentemente desonesto com a mulher e ela estava chegando à conclusão de que nem mesmo conhecia o homem com quem tinha se casado. Ele estava envolvido em uma série de atividades ilegais que escondera da esposa e não queria que um divórcio complicado o deixasse exposto. Martin às vezes ficava ansioso, com medo de ser apanhado por causa das suas más ações, mas nunca se sentia culpado por praticá-las. Até onde eu conseguia perceber, Martin parecia uma pessoa genuinamente má, mesmo que ele não pensasse dessa maneira. Martin é o ladrão da parábola do bom samaritano. Ele rouba dos outros e depois dissipa o produto do seu roubo, o que leva a roubar de novo. Existem pessoas más na vida que violam os outros e os deixam debilitados e destruídos. A tragédia é que cada vez que Martin comete um abuso contra alguém, ele fere a si mesmo, o que faz com que ele queira aproveitar-se novamente de alguém. Sua falta de compaixão pelos outros criou um muro ao redor do seu coração que o afasta de sua condição humana. Martin está preso num ciclo vicioso de abuso contra as outras pessoas. É justamente por não se dar conta da própria maldade que ele continua a agir maldosamente. Jesus sabia que nada adianta colocar os ladrões diante da própria imoralidade. Eles geralmente nos dizem o que queremos ouvir. Algumas pessoas, como Martin, são capazes de mudar, mas só em circunstâncias extremas. Não sei o que teria acontecido se Martin tivesse permanecido na terapia e eu tivesse sido capaz de desenvolver com ele um relacionamento significativo o bastante para que ele fizesse um exame honesto de si mesmo. Naquelas circunstâncias, ele continuou a ter mau comportamento porque não considerava ninguém suficientemente importante para fazê-lo agir de outra maneira. A mulher de Martin, de fato, pediu o divórcio e não sei onde ele está hoje, mas não deve ser em algum lugar muito bom. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má, mas Jesus não se concentrou nele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos bons. Jesus ligava-se constantemente a pessoas que podiam ser consideradas más pelos outros, como a mulher adúltera. Mas ele não os encarava dessa maneira. Ele via todas as pessoas como capazes de ser boas e nunca as discriminava. Jesus procurava sempre atrair as pessoas para um relacionamento com ele, porque era isso o que as ajudava a se tornar melhores. Princípio espiritual. Roubar os outros furta a alma do ladrão. O problema de ver as pessoas como más. Por fora, pareceis justos aos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e perversidade. Mateus 23, 8.
Joshua procurou a terapia porque seu casamento estava desmoronando. Joshua era um religioso devoto que desejava agir o mais corretamente possível. Se fazer terapia individual pudesse ajudar o seu casamento, ele certamente estaria disposto a tentar. O problema que Joshua e eu enfrentamos logo no início da terapia foi o fato de que ele acreditava que sua mulher era a causadora de todas as suas dificuldades. Joshua insistia em acusar a mulher contando como ela o havia desapontado com seu egocentrismo, como ela deixara de se comportar à altura do que prometera nos votos matrimoniais e estava destruindo o casamento. Joshua se negava a admitir sua parcela de responsabilidade na crise conjugal e sempre encerrava sua autoavaliação com declarações como: "Mas eu me sinto bem. Se não fosse por causa dela, nem mesmo estaria aqui." Joshua se via como uma pessoa espiritualizada que havia dedicado anos aos estudos teológicos, a cultivar a sua fé e a ceder parte do seu tempo para auxiliar o desenvolvimento espiritual dos outros. Ele estava firmemente convencido de que, se as pessoas praticassem as disciplinas espirituais, não teriam problemas emocionais. Estava certo de que os problemas da esposa provinham do fato de ela não ter fé. Joshua não conseguia entender os problemas psicológicos da mulher e nem de que forma ele contribuía para as dificuldades do casal. Ele acreditava que ceder a emoções humanas significava submeter-se aos desejos da carne, que ele considerava fundamentalmente maus. Joshua queria ser uma pessoa espiritualizada, capaz de superar as fraquezas humanas. Criticava muito a mulher por ela ser incapaz de fazer o mesmo. Tentei mostrar que expressar as emoções não era um sinal de fraqueza, e sim uma demonstração de força. Mas esbarrava nas suas certezas. Minha fé se baseia em fatos, não em sentimentos, ele me informava. Colocar os fatos e sentimentos no mesmo nível é uma violação da minha fé. Como resultado, ele continuou a encarar os sentimentos da mulher como uma manifestação doentia. Infelizmente, minha terapia com Joshua foi breve e mal sucedida. É sempre difícil ajudar as pessoas que buscam a terapia afirmando que são os outros que precisam de ajuda. No entanto, uma das grandes barreiras para o sucesso da terapia de Joshua era a sua convicção de que a natureza humana é essencialmente má e que as pessoas espiritualizadas deveriam separar-se dela. Havia uma discordância básica entre nós. Eu estava tentando fazer com que ele entrasse em contato com a sua condição humana e ele se empenhava em se afastar dela o máximo possível. O problema de acreditar que as pessoas são fundamentalmente más é que essa crença faz com que tenhamos vergonha de ser humanos. Criamos então um ser idealizado para fingir que somos diferentes. Quem considera a natureza humana desprezível e má precisa descobrir uma maneira de se livrar da parte nociva e tornar-se um ser puramente espiritual que vive acima de tudo isso. O problema dos fariseus era acreditar que eles não eram como as outras pessoas. Eles se achavam mais espirituais do que humanos. Em outras palavras, acreditar que a humanidade é fundamentalmente má, faz você querer se afastar dela o máximo possível e só se associar àqueles que defendem idênticas convicções religiosas. Pessoas assim desprezam, mesmo que de forma inconsciente,
àqueles que deixam de alcançar o seu nível de espiritualidade. Na terminologia psicológica, essa persona que eles criam é chamada de falso eu. O termo religioso é fariseu. Na época em que Jesus contou a parábola do bom samaritano, havia um forte preconceito racial entre judeus e samaritanos. Naquele tempo, os samaritanos eram considerados pessoas más, e os fariseus, os sacerdotes e os religiosos judeus eram tidos como bons. O fato de o próprio Jesus ser judeu dava ainda mais força à mensagem da parábola. Hoje, os termos foram invertidos. Bom e samaritano referem-se a qualidades positivas, e ser chamado de fariseu tem uma conotação certamente negativa. Com sua parábola, Jesus nos mostrou que as pessoas são boas ou más devido aos relacionamentos que estabelecem e não há algo que lhes é inerente desde que nasceram. A religião não nos tira de nossa condição humana. Pelo contrário, a religião nos faz viver plenamente a condição humana. Princípio espiritual. Não podemos escapar do nosso eu, mas podemos encontrá-lo. Jesus via as pessoas como essencialmente boas? Amai os vossos inimigos. Lucas 6, 27. A filosofia que afirma que as pessoas são essencialmente boas é chamada de humanismo. Devido ao amor de Jesus pelos outros e à sua preocupação com o bem-estar de todos, ele é frequentemente apresentado como um dos grandes exemplos do humanista ideal. Jesus ensinava que devemos amar a todos, até mesmo nossos inimigos. É fácil perceber que Jesus poderia ser usado como um bom exemplo de alguém que acreditava na bondade essencial das pessoas. Carl Rogers é um famoso psicólogo conhecido por desenvolver uma teoria baseada na crença na bondade essencial da humanidade. Ele acreditava que todas as pessoas possuem dentro de si um processo de autorrealização que as fará saudáveis na presença das condições corretas. Quase todos os terapeutas conhecem a terapia rogeriana como um dos principais exemplos da psicologia humanista. Certo dia, enquanto o Dr. Rogers conversava com a mãe de uma criança problemática que ele estava tentando tratar, ele descobriu uma coisa muito importante. Depois de terminar a discussão sobre os problemas da criança, a mãe se levantou e foi em direção à porta. Lá chegando, hesitou, voltou-se para o Dr. Rogers e perguntou: "Ainda temos alguns minutos. O senhor se importa se eu disser algumas coisas a meu respeito?" Rogers convidou-o a sentar e escutou atentamente o que a mulher tinha a dizer. Nas próprias palavras dele, naquele momento, a verdadeira terapia começou. Posteriormente, ele descobriu que existe dentro de cada pessoa o que acreditou ser um impulso inato em direção à totalidade. E esse impulso é ativado quando a pessoa se sente acolhida e aceita incondicionalmente. Não sei se o Dr. Rogers em algum momento pensou nisso, mas existem algumas surpreendentes semelhanças entre o seu pensamento e o amor incondicional que Jesus ensinou séculos atrás. Jesus falava do amor divino que era incondicional. Rogers dizia que a consideração positiva e incondicional era essencial para o processo de cura. Jesus descreveu a humanidade como sendo a imagem de Deus possuindo um valor inerente. Rogers observou um processo de autorrealização inerente em todas as pessoas e afirmou que a autenticidade só acontece quando somos coerentes conosco mesmos. Jesus disse
muitas coisas que apoiam a crença humanista na bondade inerente das pessoas. Mas não podemos parar aqui. Jesus também reconheceu os problemas associados a essa crença. E para saber quais são, temos que prosseguir na leitura. Princípio espiritual: os bons ouvintes fazem as pessoas serem melhores. Mais adiante, continuaremos com o capítulo 2. Segunda parte do capítulo 2.